Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando um novo programa aqui no Clube Mentabilidade. Esse é o programa de hábitos e tem tudo a ver, eu já falei isso, né, ali dentro do programa da identidade, o programa do resgate da identidade, eu falei que tinha tudo a ver essa sequência para falar de hábitos. Então, vocês vão entender ao longo do caminho ali, ao longo da jornada, que o porquê que tem a ver, tá? Esse programa, eu desenhei já um pedaço dele. É, Estima-se que ele vai ter entre 4 a 6 encontros, tá? Depende um pouco de como às vezes eu vou montando a aula ali, né? E aí eu percebo, nossa, acho que essa aula vai ficar muito longa, então eu divido ela em mais um pedaço da próxima aula, ou elimino algumas coisas. Então, eu ainda não estou com ele 100% fechado, mas provavelmente de 4 a 6 encontros, tá? Hoje a gente vai fazer mais um apanhado da importância do porquê trabalhar os hábitos, né? E a gente já vai começar a entrar em olhar para as áreas da nossa vida, tá? Então ele é muito importante porque às vezes as pessoas elas começam um programa, seja ele qual for, por exemplo, um de hábitos, né? Tem vários cursos por aí e tal. E a pessoa já quer logo, me dá qual é a estratégia para eu criar um novo hábito. Pronto. Como se fosse assim uma fórmula, né? Eu vou te dar uma fórmula, uma estratégia e pronto. A partir de agora, é, você vai mudar completamente seus hábitos. Não é assim que funciona, né? Existe um passo a passo, existe um cronograma que você vai avançando ali, que faz você ter os resultados que, obviamente, você deseja. Então, é, essas aulas, elas têm toda uma preparação para isso, tá? Então é importante que vocês entendam e tenham aí a calma para ir avançando nesse conteúdo, tá? Um aviso, vou deixar já um aviso. Na próxima aula, na terça-feira que vem, eu vou viajar, vou estar viajando, então não sei se eu vou conseguir entrar ao vivo na terça-feira, tá? Então existe uma grande chance de eu deixar essa aula de terça gravada. Ou eu gravo antes e deixo, ou eu gravo na sequência, ali lá para quarta, quinta, e já subo na plataforma para vocês, tá? Mas na semana ali que vem, vocês vão ter essa aula assim, seria o segundo encontro. Eu queria muito, nesses momentos, que, que eu, por exemplo, acontece, né? Às vezes pode ser que eu vá viajar, acontece alguma coisa e eu não possa entregar aula ao vivo. Ou eu vou deixar ela gravada, ou eu vou, sei lá, gravar em outro dia, e eu aviso também. Como eu viajo semana que vem e vou ficar vários dias viajando, eu não sei se eu vou ter facilidade de entregar ela outro dia. Então eu acho melhor deixar essa gravada da semana que vem. Mas eu até gostaria de chamar um convidado, né? Eu tenho vários amigos, várias pessoas que são muito legais, que poderiam dar aulas aqui muito legais pra gente, só que eu preciso que vocês estejam presentes na aula, né? Eu preciso que a gente tenha um quórum aqui, eu preciso que a gente tenha gente para assistir. Imagina, eu chamo um amigo meu, uma pessoa que está ocupada, que tem a agenda dela, né? Que lida também com as aulas dela, com os pacientes, com os alunos, enfim. E aí eu chego aqui e tem pouca gente para assistir a aula, é ruim para a pessoa, né? A pessoa ela não tem a motivação que ela precisaria para estar num grupo aqui dando uma aula, né? O tempo dela é precioso. Então, pessoal, você que está assistindo essa aula gravada aí, venha para a aula ao vivo. Venha para a aula ao vivo, esteja presente aqui na aula ao vivo. E porque aí, quanto mais gente tiver, daqui a pouco eu vou começar a chamar os convidados. Beleza? Então vamos nessa. É, A maneira como a gente pensa influencia nos nossos sentimentos, né? E os nossos sentimentos determinam as nossas ações. Em geral, as pessoas elas querem controlar essas duas últimas, os sentimentos e as ações. As pessoas elas têm clareza de que elas não querem mais sentir o que elas estão sentindo, porque tem algo ali que está incomodando, né, que está doendo. E naturalmente elas não querem mais agir também de determinadas maneiras, porque elas entendem que essas ações não vão levar elas ao lugar que elas querem. Aqui no programa de hábitos a gente vai olhar para esses dois pontos, mas a gente precisa olhar para a maneira como você pensa primeiro, tá? Ali, na maneira como você pensa que estão as suas crenças e como você enxerga o mundo.
é a partir disso que você muda os seus sentimentos e as suas ações. Porque, gente, desculpa, tô com uma tosse. São Paulo acaba comigo. Essa poeirada aqui me deixa com alergia. Porque quando a gente fala de estratégia de hábitos, né, as pessoas elas mudam a crença de que elas vão mudar, de que elas não vão fazer aquilo, né? Ou de que elas vão mudar o que quer que seja. Então, como elas mudam essa crença, como elas acreditam que vão mudar, elas já querem partir para ação. O problema é o seguinte: se você não souber lá no início quem você é e quais os hábitos que realmente são para você, não vai funcionar. Você só vai pegar hábitos de outras pessoas, porque você acha que são melhores. Você vai mudar a crença, mas você não vai mudar o comportamento. Mudar a crença é mais fácil do que mudar o comportamento, pessoal. Todo mundo acredita que na segunda-feira vai começar a academia, por exemplo. Todo mundo acredita, não, segunda-feira eu começo a academia. Ou seja, você já mudou a crença, você acredita nisso, que você vai mudar. Mas, de fato, mudar o comportamento e continuar é mais difícil. Mudar o comportamento e estar lá fazendo o que deveria fazer é mais difícil. Então, pensando nisso, eu até resolvi trazer nessa aula de hábitos um ponto que eu acho assim, muito importante, que é falar sobre integridade. Eu acho que é muito importante trazer essa questão da integridade, e eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês agora. Deixa eu ver aqui só como é que eu. Tá, minha tela tá aparecendo para vocês? Só faz sinal de positivo aí se estiver aparecendo. Ótimo. Então, integridade é a palavra da pessoa. Tá aparecendo esse slide, né? Da integridade. Integridade é a palavra da pessoa, nada mais e nada menos. Pessoal, prestem atenção nessa questão da integridade, tá? Integridade é a palavra da pessoa, nada mais e nada menos. Integridade não tem nada a ver com moralidade ou ética. Tem gente que confunde, né? Moralidade, ética, não tem nada a ver com isso. Uma pessoa inteira e completa, ela é inteira e completa quando a sua palavra é inteira e completa. E a sua palavra é inteira e completa quando ela honra a sua palavra. Se você leva a sério ser uma pessoa íntegra, você pensa muito antes de dar a sua palavra. Você não sai jogando a sua palavra de qualquer maneira. Se você é uma pessoa íntegra, você sempre vai honrar a sua palavra. Então, se você fala que vai fazer alguma coisa para alguém, você faz. Se você fala que vai estar em tal horário, tal dia, de tal maneira, você cumpre aquilo. E hoje, as pessoas perderam essa integridade. As pessoas, elas perderam esse mecanismo de serem integrais. E a base para você ser uma pessoa íntegra é você dar a palavra para você mesmo. Por quê? Você é a sua palavra. Sem esse, sem esse fundamento, você nunca vai ser uma pessoa íntegra. Mesmo uma coisa simples, por exemplo, vou malhar amanhã, ou vou malhar segunda-feira às 9 horas da manhã. Ou algo muito sério, como, por exemplo, eu nunca vou trair a minha esposa. Colocar a palavra tem uma importância muito significativa. Quando a gente falha em honrar a nossa palavra para nós mesmos, a gente não está só prejudicando, a gente não está só se prejudicando como pessoas íntegras, mas a gente também se diminui como quem somos como pessoa. Por quê? Porque nós somos menos íntegros e completos como pessoas. E a gente sente isso de alguma maneira. Você sente que se você fala alguma coisa, você fala,
Segunda-feira eu vou na academia. Se você nunca honra essa palavra, você pode falar quantas vezes você, lá no fundo, você sabe que você não vai fazer. A sua mente, o seu corpo sabe que não vai executar. E é por isso que você não executa. Se a gente não levar a sério esse aspecto da integridade, a nossa vida fica impraticável. A gente fica inconsistente com as outras pessoas, a gente parece menos confiável para as outras pessoas, menos imprevisíveis, aliás, mais imprevisíveis, né? Você simplesmente não pode ser uma pessoa inteira e completa se você não honrar a sua palavra para você mesmo. Não tem como. Não tem como. E as pessoas, elas sempre têm uma justificativa racional porque não está dando certo. Que, na verdade, na maioria das vezes, é o resultado do comportamento sem integridade. Sem integridade, não tem jeito. A desculpa, ela é sempre uma causa externa, né? Tudo que está acontecendo na vida é sempre uma causa externa. Ah, não, porque é o governo que é difícil, não, mas porque é o dólar, não, mas é porque é o mercado, não, mas é porque não sei o quê, não, mas é porque a minha esposa faz, não, porque o meu marido é não sei o quê. E nunca a pessoa olha para uma bagunça do próprio comportamento, com a falta de integridade. Quantas pessoas começaram o programa se comprometendo, não é comigo não, com elas. Eu vou estar lá terça-feira para assistir a aula. E não estão aqui. Falta de integridade. Claro que imprevistos acontecem. Claro que pode acontecer de não conseguir estar em algum momento ou outro. Mas a chance dessas pessoas estarem assistindo a aula em outro horário é mínima também. Porque tem gente que já entra no programa avisando, terça-feira à noite eu não consigo, mas eu tô assistindo a aula lá depois. Beleza. Isso é honrar a palavra. A pessoa coloca a palavra dela dizendo, terça eu não consigo, mas eu tô assistindo a aula em outros horários. Ótimo. E aqui, entenda o seguinte, eu não tô fazendo ninguém de errado. Não existe certo e errado. Existe ação e reação. Existem resultados. E aí eu te pergunto, qual é o resultado que você quer ter? Qual é o resultado que você quer ter? Com integridade, você ganha um poder pessoal imensurável. Porque quando você fala que vai fazer algo, todas as células do seu corpo se comportam para que aquilo aconteça. E nada pode te impedir. Gente, com integridade você ganha um poder imensurável. Porque quando você fala que vai fazer algo, todas as células do seu corpo se comportam para que aquilo aconteça. E nada pode te impedir. É uma realidade absoluta. Se você sempre coloca a sua palavra e honra essa palavra, o teu corpo, a tua mente, as suas células, da próxima vez que você coloca a palavra, o teu corpo, as tuas células vão fazer aquilo acontecer. Por quê? Porque você é uma pessoa íntegra. O teu corpo, a sua mente, as suas células sabem que quando você se coloca naquele lugar, quando você coloca a sua palavra em jogo, as coisas vão acontecer. E aí, parece mágica quando algumas pessoas falam eu vou ser assim, eu vou fazer tal coisa e as coisas acontecem. São pessoas que têm integridade com elas mesmas. Porque sem integridade, nada funciona. Nada funciona sem integridade. É como construir um castelo na areia. E a integridade, ela é um princípio que rege a identidade. Vocês vão perceber nos programas como um programa se conecta com o outro em alguns aspectos. Por que eu falei de tal coisa num outro programa? Na aula 2 de identidade, aí na aula 3 de hábitos, as coisas se conectam, porque não é à toa que os programas que eu estou desenhando aqui vêm um depois do outro, né? Então a integridade, ela é um princípio que rege a identidade. Ou você é, ou você não é, não tem meio caminho.
Se vocês aprenderem só sobre integridade nesse treinamento e se tornarem íntegros, né, a sua vida já vai dar um salto absurdo. Só essa parte aqui de entender sobre integridade e serem pessoas íntegras e honrarem a própria palavra, a vida já vai mudar absurdamente. Tá claro até aqui para vocês a parte de integridade? Beleza? Maravilha. Então vamos que vamos. Sentiu que esse primeiro bloco já é só tapa na cara, né? É só uma chamada aí de integridade. Bom, vamos lá. É isso, vambora. Se você... Eu acho importante trazer uma outra questão aqui, que é o seguinte, esse treinamento, se você tiver de verdade comigo nesse treinamento, tá? Se você se entregar, fizer as atividades, só 4 coisas podem te impedir de ter o resultado que você gostaria. Orgulho. Primeira coisa é orgulho. Você acha que você não precisa ouvir, porque você já sabe. Você já sabe tudo. Você sabe mais do que a pessoa que está tentando te treinar. Ah, eu já li esse livro sobre hábitos. Ah, eu já vi num vídeo tal coisa. É um orgulho. Você fala, ah, você acha que sabe já. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a presunção. É aquele famoso nariz em pé, sabe? Ah, mas quem é o Igor para falar isso? Por que ele pode falar sobre isso? Uma presunção, né? O terceiro ponto é a preguiça. Tem uma galera que entra nesse ponto que não assiste todas as aulas, não faz os exercícios, não segue o que tem que ser feito. É simples. A pessoa inventa uma desculpa para sua mente e não volta. É a preguiça. Ou o quarto ponto é a irresponsabilidade. E sobre irresponsabilidade nem tem muito o que dizer, né? É tipo vir adulto, porque tem uma frase que eu gosto que é adulto faz o que precisa ser feito. Se você quer ter grandes resultados, tem que virar adulto, né? Ser adulto é ter responsabilidade. Ponto. Porque tem uma leva grande de gente que tá na irresponsabilidade. Ah, depois eu faço, ah, não tô nem aí. Cara, o resultado vai ser o exemplo disso. Então, se você... esses 4 pontos são as únicas coisas que podem impedir você de ter resultado, né? E eu quero que você entenda que tudo que você vai aprender aqui não é só a respeito da sua mente. Não é só sobre aprender hábitos, é sobre toda a sua vida. Só que a sua vida tem o seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seu trabalho, todo o resto tem a sua vida. Quando você muda a sua mente, você muda o seu mundo. E quando você muda o seu mundo aqui, você muda o mundo. Essa frase ela é forte para mim, eu acredito, porque assim, as pessoas querem mudar o mundo, né? Aliás, as pessoas querem que o mundo mude. As pessoas estão sempre reclamando. Ah, porque é isso, ah, porque é aquilo, porque eu não sei o quê, porque o governo, porque o mundo, as pessoas. As pessoas querem só que o mundo mude, mas elas não querem se mudar. Como é que a gente quer que o mundo mude se a gente não muda a nós mesmos? A gente não muda o nosso mundo interno. Como é que o mundo vai mudar? Se ninguém faz a própria parte. Então esse é um ponto chave, fundamental para a mudança geral. Eu amo vocês e amo que vocês estejam aqui comigo, mas eu não... Esse treinamento não é um treinamento para passar a mão na cabeça. Ele é um treinamento para treinar vocês, né? Então, eu vou entregar as estratégias e vocês precisam colocar em prática para ter resultado. Beleza? Então vamos falar de hábitos. Tem um estudo da Universidade de Duke que concluiu que 45% do nosso comportamento é o resultado dos nossos hábitos. E eles falam ainda que esses 45% são uma faixa ainda maior, né? Pode ser uma faixa mais importante e maior desses 45%, porque muitas das vezes esses comportamentos são repetidos várias vezes ao dia e às vezes todos os dias, né? E essa repetição leva a benefícios ou danos ao longo do prazo. Então entenda isso, gente. Cerca de metade do que a gente faz no nosso dia
são mecanismos habituais, são coisas que são hábitos que já estão instalados ali. A gente não pensa para fazer, a gente não traz a razão sobre o que a gente está fazendo, a gente só executa, só segue um padrão, beleza? E aí, esses pesquisadores, eles descobriram algumas evidências de alguns efeitos positivos em torno da criação de um hábito. Como assim? Nesses estudos, eles pegaram alunos, né, e perceberam que os alunos que adquiriram com sucesso um hábito positivo, mostraram menos estresse, menos consumo compulsivo, né, menos consumo impulsivo, tá? Melhores hábitos alimentares, menor consumo de álcool, cerveja, cigarro, cafeína, menos horas assistindo TV, tá? Ou seja, o que esse estudo está dizendo? Se você sustenta a estratégia que eu vou ensinar aqui por um tempo suficiente para criar um hábito, não só esse hábito se torna mais fácil ao longo do tempo, mas o mesmo acontece com várias outras áreas da sua vida. Gente, um hábito que você adquire positivo faz com que você facilite os outros hábitos. Isso pode perceber quando você. Parece que quando você está treinando com frequência na academia ou se alimentando melhor, né? Então, você está treinando melhor na academia, dá vontade de se alimentar melhor. E vice-versa, está se alimentando melhor, dá vontade de treinar mais. Um hábito vai levando o outro, vai sustentando o outro, tá? Então, é legal, porque nesse programa eu vou ensinar as estratégias aqui. E você pensa assim, nossa, eu tenho que mudar 10 hábitos na vida. Não, calma, a gente vai começar com um, só um. Esse um já vai ajudar o segundo, o terceiro, e é um efeito composto muito positivo, tá? É por isso que a gente percebe algumas pessoas que têm hábitos positivos, né? Que parecem que elas são melhores que as outras pessoas. Parece que elas, nossa, mas essa pessoa faz tudo bem, ela come bem, ela treina, ela faz o que, ela lê livro. Não, é que elas estão focadas em fazer o que é mais importante com frequência. E aí, como resultado, todo o resto se torna fácil, tá? Não é que ela, nossa, é um padrão super difícil. Não, ela habituou. Agora, o oposto também é válido. Se você está na direção errada com seus hábitos, ou seja, se você só tem hábitos ruins, né? Para onde que eles estão te levando? Você vai entrar numa espiral negativa ali de hábitos ruins. E aí você vai fazer a mesma coisa, seguindo hábitos ruins. Então, você é os seus hábitos. Você é os seus hábitos. Tá? Guarda essa frase que lá na frente eu vou trazer ela de novo em outra aula. Então, você é os seus hábitos. Aqui a gente vai aprender a importância real dos hábitos, né? Quais estratégias funcionam, como aplicar na vida. No final, eu estou pensando em montar um planner de hábitos para vocês colocarem, né, isso em prática no dia a dia. Acho que pode ajudar bastante. Tá? Então, acho que assim, esse treinamento é um treinamento muito legal nesse sentido. O padrão natural da nossa mente é sempre voltar aos hábitos que a gente já tem. Tá? Então, é um padrão. Se você está hoje aí num mecanismo seu habitual, né? Se você hoje já funciona de determinada maneira, tem os mesmos hábitos aí, é natural que a sua mente queira voltar sempre para esse padrão, tá? Então, se você vem aqui, assiste o conteúdo e não coloca em prática, nem adianta estar aqui. Só assistir não vai mudar. Esse treino é esse treinamento aqui é um treinamento mais ainda de prática. Por quê? Porque a gente está querendo mudar um hábito. Um hábito, ele é praticamente uma ação, né? Então esse treinamento é para essa aula de hoje especificamente é para você olhar para a sua vida e colocar o que está faltando no espaço. Se você já pega aí papel e caneta, lápis, né? Eu já falei, separem, pessoal, um caderno, compra um caderno e deixa esse caderno pro treinamento inteiro, tá? Porque já você vai anotando ali tudo que você precisa, já fica tudo junto. Então, nessa aula hoje a gente vai inventar uma nova possibilidade para uma área da sua vida que seja importante. E naturalmente, toda a sua vida é criada, em toda a sua vida vai ser criada uma nova possibilidade, tá? Então, vamos olhar para os diferentes aspectos da vida e eu quero que vocês olhem quais são as áreas
da vida de vocês que está funcionando e quais são as áreas que não estão funcionando ou não estão funcionando tão bem, tá? Então vamos fazer o seguinte, pega lá papel e caneta, tá? E eu quero que vocês coloquem o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai colocar duas colunas. A primeira coluna é o que está funcionando e a segunda coluna é o que não está funcionando, tá? O que está funcionando e o que não está funcionando. Colocou as duas colunas? Eu quero que você faça o seguinte. Aí tem exemplos, tá, pessoal, de áreas da vida. Eu quero que você faça uma lista das áreas da sua vida que funcionam e das áreas da sua vida que não funcionam. Então tem as duas colunas, o que está funcionando, o que não está funcionando. Você vai pegar as áreas da sua vida e vai encaixar aí no que tem botei duas vezes ali, financeiro e finanças, é a mesma coisa, né? E aí você vai fazer uma lista, tá? E é óbvio que tem coisas que funcionam e não funcionam ao mesmo tempo. Tá? Existem coisas que você vai ver assim, isso está funcionando, mas também não está funcionando. Tá? Então façam aí, coloquem em prática. Eu vou dar um exemplo hipotético aqui meu. Há uns meses atrás, eu percebi que uma área minha não estava funcionando tão bem, que era a saúde. Por quê? Eu estava treinando todos os dias, mas eu estava comendo mais besteira do que eu deveria. Açúcar e tudo mais. Ou seja, era uma área da minha vida que não estava funcionando tão bem. Entendeu? Estava funcionando, porque às vezes a gente se engana. Por exemplo, eu treino bem todos os dias ali. Aí eu às vezes posso olhar e falar assim: essa área funciona muito bem a saúde. Não, mas caramba, eu não estava comendo tão bem. Ou, poxa, tem um tempão que eu não vou em médico. Tem um tempão que eu não faço tal coisa, né? Finanças, carreira, relacionamento, tudo, tá? Todo mundo tem pelo menos uma área da vida que não está funcionando. Todo mundo tem pelo menos uma área da vida que não está funcionando aí, beleza? Então, maravilha. Então, escolhe. Agora, vocês fizeram aí uma coluna, né, das áreas que não funcionam. Eu quero que você escolha uma área que não funciona ou não funciona tão bem, tá? Então, escolhe aí. Área que não está funcionando ou não está funcionando tão bem. Você vai escolher uma área. Escolhe uma dessas para a gente trabalhar. Você vai pegar uma área só para a gente trabalhar hoje. Esquece as outras por enquanto. A gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai discutir o seu futuro previsível nessa área. Tá? O seu futuro previsível nessa área. O futuro previsível, gente, ele é diferente do futuro determinado. Tá? Por exemplo, está determinado que a gente vai morrer. Está determinado. Nós vamos morrer, todos nós vamos morrer. Não tem conversa. Todos nós vamos envelhecer. Não tem conversa, está determinado. É uma lei universal. Tá? Determinado significa que não pode ser impedido. Não tem como impedir a gente de envelhecer, não tem como impedir a gente de morrer. Previsível é diferente. Previsível significa que pode acontecer, mas não é certo. É muito provável que aconteça. Ou seja, o futuro previsível é isso. Ele é previsível, mas ele não é inevitável. Não é uma fantasia. Ele é provavelmente como será o seu futuro. Então, o futuro previsível é isso. Ele é provavelmente como será o seu futuro. Vou dar o exemplo que eu trouxe para vocês aqui. Então, eu estava lá, percebi que a minha saúde estava mais ou menos porque eu estava comendo besteira. O meu futuro previsível é que eu comeria cada vez mais besteira, porque a tendência quando a gente está comendo besteira é comer cada vez mais, né? Isso iria impactar o meu treinamento na academia, talvez reduzir, ou eu até reduzir se eu parasse de treinar. Isso iria impactar o meu sono, a minha respiração, as minhas lesões, porque que eu tenho de quando eu fui atleta. Ou seja, eu perderia o meu poder pessoal, eu me sentiria mais incapaz. Esse seria o meu futuro previsível. Entenderam? Tá claro?
Agora, eu quero que vocês façam o seguinte. Então, futuro previsível. Vocês vão fazer o seguinte. A partir disso, qual é o seu futuro previsível? Eu quero que a gente vai fazer um trabalho agora para vocês entenderem qual é o futuro previsível de vocês. Existe uma equação para identificar esse futuro previsível, tá? Primeira pergunta, o que você já vem fazendo? Essa é a primeira pergunta, o que você já vem fazendo nessa área? Então vou dar o meu exemplo para ficar mais fácil de novo. O que eu já vinha fazendo? O que eu já venho fazendo? Comendo cada vez mais besteiras. Eu vou ao mercado e sempre compro mais do que deveria. Ou compro besteiras. Acabo pedindo mais iFood durante a semana que deveria. Ou seja, para a gente entender como vai ser o seu futuro previsível, a primeira coisa é o que você vem fazendo. O que você vem fazer. Então você escolheu uma área da vida, né? E para a gente medir o futuro previsível é o que eu venho fazendo nessa área. Beleza? Tá claro? Tá claro? Faça um sinal aí para mim, para eu saber que tá claro. Beleza. Então, o que você vem fazendo, tá? 2. Ou B, né? Botei aí B. O que você tem? Então, vamos lá. Vou sempre compartilhar aqui o meu exemplo, só para ficar fácil de vocês entenderem como é na prática, tá? Então, eu peguei lá o que eu venho fazendo nessa área, comendo mais besteira, comprando coisa no mercado que não deveria, pedindo iFood, beleza. O que eu já tenho? O que eu já tenho? Aumento de peso, piora no meu ritmo de treino. O que eu tenho ao fazer isso? Né? Eu venho fazendo tal coisa. O que eu tenho ao fazer isso? A minha rinite piora, queda na minha qualidade de sono, o meu dia de trabalho fica mais arrastado, perda de produtividade, perda de poder pessoal. Ou seja, é uma bola de neve ali do que eu já tenho por estar com essa área comprometida. Claro? Claríssimo? Beleza? E o ser é quem você vem sendo, ou quem eu venho sendo, né? Quem eu venho sendo quando eu tô com essa área da vida assim, e eu tô comendo besteira, tô indo no mercado comprando iFood, eu venho sendo irresponsável, eu venho sendo imaturo, eu venho sendo infeliz, eu venho sendo um mau exemplo pro meu filho, enfim. Existem várias coisas que me fazem ter, né, ser esse resultado, tá? Então quem eu venho sendo é esse resultado, eu venho sendo essa pessoa, né? Quais são as características de uma pessoa que faz isso? É isso, é irresponsável, é imaturo, é infeliz, enfim, tá? E aí vocês vão colocar, esse é o futuro previsível. É aqui que a gente vai começar a medir como vai ser o futuro previsível de vocês. E esse é o futuro, é o seu futuro, tá? Esse é o seu futuro, a menos que você trabalhe para mudar isso. Se você continuar dessa forma, você consegue perceber que você estaria criando esse futuro de acordo com ele? Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem perceber que o futuro seria exatamente isso que vocês já estão criando? Estão de acordo com isso? É um futuro previsível. Pode ser que você nem goste dele, mas você em algum momento ia aprender a conviver com ele. O que acontece, pessoal, é que a gente às vezes, uma área da vida não está dando certo, mas a gente tem outras áreas da vida que de alguma maneira estão funcionando. Então, se você deixa uma área ali comprometida, você vive bem com ela. Provavelmente você tem uma área aí que está um tempão negligenciada. Você deixa. Porque você está vivo até agora, né? Mesmo com esse futuro previsível, você está vivo. Só que um dia a conta chega. Um dia a conta chega. Então, se você está aqui, é porque você está comprometido em trabalhar na sua vida. Certo? Essa é a área que você escolheu trabalhar. Então vamos começar o trabalho agora. Você entendeu esse futuro previsível. Agora a gente vai começar o trabalho de criar uma nova realidade nessa área. Porque quando a gente fala da vida, as pessoas acham que mudar
é deixar no ar as coisas. Não, eu quero mudar. Pronto, eu quero mudar. Decidi. Ah, eu quero ser diferente. Nós, a nossa vida, pessoal, é como se fosse uma instituição, uma empresa. Ninguém entra numa empresa para trabalhar e fala assim: não, pessoal, vamos faturar mais. Tá, como que a gente vai faturar mais? Cadê? Pega aí as métricas, bota aqui no papel, como é que tá? O que a gente precisa fazer para vender mais? Olhar para a vida é isso aqui. A gente tem que olhar, pegar a área da vida. Qual é a área da vida que está comprometida? Essa aqui, escreve. É a área da saúde. O que eu venho fazendo? Quem eu venho sendo? Tem que botar no papel. Se você não tem a métrica do que está acontecendo, como é que você vai mudar? Então, a partir de agora, a gente vai criar uma nova realidade, tá? A gente vai olhar para o que está faltando. A primeira coisa que a gente escuta, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente escuta o que está faltando, né, a gente vai olhar para o que está faltando na nossa vida. E quando a gente escuta essa frase, o que está faltando, a sensação da maioria das pessoas é de consertar alguma coisa. É de mudar algo que está errado na vida. Quando eu digo o que está faltando, eu não quero dizer que está errado. É importante entender isso. Não é que está errado, mas existe algo que está faltando na sua vida que, se tivesse presente, faria uma diferença enorme. Uma vez eu estava numa palestra e aí o César Cielo, nadador, foi convidado ali para falar rapidinho e fizeram uma pergunta para ele e tal. E eu lembro que na ocasião né, ele falou para o público ali que ele chegou a assistir a final olímpica dele 3.000 vezes. 3.000 vezes, ele falou. A final olímpica, para quem não sabe dele, ele foi ouro nos 50. Pô, não tem nada de errado, certo? Ele ganhou, foi ouro na final olímpica. Pra que ele assistiu 3.000 vezes? Sabe o que ele falou? Que era para ver o que estava faltando, o que ele podia fazer para melhorar ainda. Não é que estava errado não estava, ele ganhou, mas o que ainda pode ser melhor? Uma outra coisa que me chamou a atenção, Michael Jordan, tem o Arremesso Final, né, que é o documentário dele, indico para quem não assistiu, é muito legal, mesmo que você não goste de basquete, a mentalidade, é legal para assistir pela mentalidade. Ele, o Michael Jordan, nos horários de folga dele, ele assistia vídeo dele mesmo jogando. Ele já era melhor do mundo. Ele já tinha ganho a NBA várias vezes. Ele não estava assistindo porque tinha alguma coisa de errado. Ele procurava o que estava faltando. Esse é o ponto. A gente olha às vezes para nossa vida como se estivesse errada, como se tivesse um problema, como se eu precisasse de um conserto. Não é um conserto. Lembra da essência do primeiro? A essência, ela é pura, imutável e não tem nada de errado com ela. É isso, a gente tem que entender que nós somos essência. Quando a gente olha para uma área da vida, você não tem que olhar para essa área como um erro. Tá errado. Não. É só o que está faltando. O que está faltando nessa área da minha vida? Então aqui, ó. O que está faltando? Agora é essa equação para vocês colocarem aí. O que está faltando? Que se tivesse presente, faria uma diferença. O que está faltando nessa área da minha vida? Vocês escolheram uma área para a gente trabalhar. O que está faltando nessa área que se tivesse presente, faria uma diferença? Então vou falar o meu, por exemplo. Para mim, então, na minha área da vida que eu botei lá, da saúde, estava faltando integridade, né? Não estava sendo íntegro com a minha palavra. Eu falava assim, durante a semana não vou comer besteira. E eu comia. Tava faltando coragem, foco, organização. O que está faltando aí na área que vocês escolheram, que se tivesse presente, faria uma diferença? Anota, coloca o que está faltando. Beleza? Quem está aí na gravação, pausa o vídeo um pouquinho ou vamos que vamos.
Agora, eu quero que você crie. Agora, beleza, a gente entendeu então, né, as áreas da vida, separamos as áreas da vida, escolhemos uma área da vida, entendemos o nosso futuro previsível. Cara, nessa área, se eu continuar fazendo isso, sendo essa pessoa, o meu futuro previsível é esse. E a gente foi agora para olhar o que está faltando nessa área. Não quero viver esse futuro previsível que eu já entendi que vou ter. O que está faltando que se estivesse presente faria uma diferença? Vou usar meu exemplo ali que eu botei integridade, por exemplo. Pode ser várias outras coisas, tá, gente? Eu dei o exemplo de integridade lá no início, e não é que você tem que colocar integridade sempre aqui, não, mas é o meu exemplo aqui. Olha para isso que está faltando e pensa o seguinte: se você tivesse isso presente na área da sua vida que você está trabalhando, como isso seria para você? O que estaria disponível para você se isso fosse presente? Olha o que você escreveu que está faltando, né? Em quem você está sendo, cuja presença faria uma diferença nessa área da sua vida. Aí sim, a partir disso, próximo passo é criar uma nova realidade. É pegar o que está faltando e declarar como uma nova realidade. Então, no meu caso aqui, né? Quando eu pego a realidade que eu estou criando para mim e para minha vida é de ser íntegro, por exemplo. Aí sim a gente usa a equação aqui, ó. Criando uma nova realidade. A realidade que eu estou criando para mim e para minha vida é de ser íntegro. Beleza? Claro? Claro até aqui? Agora, vocês vão fazer o seguinte: vocês escreveram essa equação aí. A realidade que eu estou criando para mim e para minha vida é ser íntegro. Vamos dizer que essa seja o mim. Agora eu quero que você faça o seguinte: eu quero que você volte naquelas duas colunas, tá? Tem lá a coluna tudo que funciona e que não funciona, né? Tem lá as duas colunas, funciona e não funciona. Eu quero que você faça o seguinte trabalho agora. Eu quero que você olhe para essa coluna que você escreveu, do que funciona e do que não funciona. Olha para essa frase que você criou aqui, né? A realidade que eu estou criando para mim e para minha vida é de ser íntegro. E faça o seguinte: se essa realidade que você criou aqui estivesse presente em todas as áreas da sua vida, como seria? Como seria? Então eu olhei para a área da saúde e falei que está faltando integridade. Aí agora eu olhei para várias áreas minhas que não estavam funcionando, finanças, carreira, sei lá o que, relacionamento. Como seria se em todas essas áreas da minha vida eu colocasse integridade? Isso, pessoal, que dá a você o tipo de resultado que os hábitos transformam na vida. Quando você insere um hábito e você começa a ser essa pessoa, principalmente com toda a estratégia que eu vou ensinar aqui nas próximas aulas, que é uma estratégia da gente mudar o hábito em quem a gente é e não o hábito externo, né? Não esses hábitos de Instagram, não as cartilhas prontas. Ai, faz isso, toma banho gelado, isso aqui. Não. Se você está aqui para pegar um manual desses, não vai funcionar. Já te falo, não vai funcionar. Por quê? Porque todo hábito que é construído no ambiente externo, ele tende a não dar certo. O que é o hábito do ambiente externo? É esse. As pessoas acham que elas vão pegar uma cartilha pronta. Ah, então, ó, eu vou te dar aqui, ó, acorda às 5 horas da manhã, toma banho gelado, come não sei o quê, faz não sei o quê, pronto. Não vai funcionar. Não vai funcionar, eu garanto. Agora, isso aqui que eu estou ensinando vai por trás dos hábitos. Vocês vão entender nas próximas aulas. Não vou dar spoiler ainda não, tá? Agora eu quero que vocês escrevam outras duas colunas dentro da nova realidade que vocês criaram para a vida de vocês, tá? Então vocês vão escrever outras duas colunas. Uma delas é: quais hábitos positivos que, se tivessem presentes, fariam uma diferença em quem eu quero ser? Então, quais hábitos positivos que, se tivessem presentes ali, fariam uma diferença em quem eu quero ser?
E aí a outra é quais hábitos negativos, né, que se fossem excluídos fariam uma diferença em quem eu quero ser. Aqui a gente olha para a área da vida, mas a gente também começa a olhar para os hábitos. Quais são os hábitos que eu faço que, se tivessem presente, faria uma diferença? Aliás, quais são os que eu faço negativos que se saíssem fariam uma diferença? E quais são aqueles que estão faltando que, se tivessem presente, fariam uma diferença? Então, por exemplo, vamos supor que eu estava falando lá da alimentação. Não comprar besteira, né? Não pedir iFood, enfim. É entender quais são esses hábitos que estão presentes ali negativamente que eu posso eliminar e quais são os hábitos que eu posso colocar, né, que sejam positivos. Muito bem, como é que foi essa aula aqui para vocês? Ficou claro? Ficou interessante? Me fala um pouquinho o que vocês acharam desse conteúdo, se ele ficou maçante, se ficou claro. Eu quis fazer ele bem didático, assim, bem simples, mas ao mesmo tempo tem uma profundidade da gente olhar para as áreas da vida, tá? Eu até iria fazer uma indução hoje com vocês, mas não vou fazer. Vou deixar ela para uma outra aula. Não vou fazer ela hoje não, tá? Eu acho que o desafio, vai ter um desafio só hoje. O desafio dessa semana, vocês, nessa semana, então esse é o desafio, nessa semana, vocês vão pegar o que vocês criaram como uma nova realidade. Então vamos supor que eu escolhi, a minha é ser íntegro. Eu tenho que essa semana, a todo momento, de fato, se eu coloquei a minha palavra em alguma coisa, ser íntegro com essa palavra e cumprir. Então, o que você escolheu como nova realidade, eu quero que essa semana você se lembre o tempo inteiro de ser essa nova realidade. Você se lembra o tempo inteiro de fazer o que precisa ser feito com relação à sua nova realidade, ok? Esse é o desafio da semana. Tá claro? Alguém ficou com dúvida? Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer, se quiser compartilhar sobre como foi a criação aí da área da vida, esse é o momento para isso. Só levantar a mão aí que a gente já começa a falar. Se não quiser também, tá tudo certo. É isso, pessoal. Então, ótima noite para vocês. Não deixem de fazer os exercícios. Eu vou colocar lá na plataforma o resumo da aula, tá? E aí fica lá também bem explicadinho. No final, eu acho que eu vou fazer um planner para esse programa de hábitos. Não deixem de vir para as próximas aulas, porque elas vão estar poderosas. A gente vai começar, acho que lá para a aula 3, se eu não me engano, ou na próxima, 2, vou ver como é que fica esse desenho da aula. A gente começa a entrar de fato numa estratégia mais profunda ali, tá? De transformação. Então, não deixe de assistir ao vivo, porque vale a pena, ajuda bastante na transformação. Tá bom? Boa noite para vocês. Um beijo. A gente se vê na próxima aula. Lembrando que a próxima aula, ela provavelmente será gravada, tá? E você que está assistindo gravado, venha para a aula presencial. Ó, tô querendo chamar convidados aqui super legais para participar do treinamento, mas eu preciso que tenha um quórum de gente aqui, maçante aqui em cima. Beleza, gente? Uma ótima noite para vocês. Beijo, beijo. A gente se vê na terça que vem. Tchau!